Tira o mic. Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Com a apresentação de Davi Cauno e Anderson Viana. Fala Sério. Ah, fala sério, galera. Fala sério, Fala galera. Nós aqui novamente, Isso aí, bom friozinho dia, na barriga. Boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Mais esse programa Fala Sério, chegando para você para trazer muito entretenimento, informação, música e entrevistas, certo, Davi? Certíssimo, meu irmão. É isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar onde estaremos, onde transmitiremos esse programa maravilhoso da Calvário Web Rádio. Davi, por favor. Vamos lá, você nos encontra agora em todas as plataformas digitais. É muito bom falar isso, Anderson. Você encontra demais, né? você nos encontra aí no YouTube, no Spotify, Amazon Music, Deezer e também pelo próprio aplicativo do Calvário Web Rádio, porque nós estamos falando de uma rádio, né? Então você consegue nos escutar aí por 24 horas pelo Radiosnet, né, para aplicativos iOS. Você consegue também acessar o link Radiosnet e também o próprio aplicativo aqui da Calvário Web Rádio. E também não poderia deixar de falar que o aplicativo da nossa igreja agora também transmite aqui a nossa rádio, né, Anderson? Nossa, tá muito interessante que você tem mais essa facilidade para poder acompanhar a programação da Calvário Web Rádio, né? Exatamente, então não tem desculpa. Isso aí. Lembrando e frisando o que o Davi já falou, terminando esse programa aqui, você já consegue buscar lá pelo YouTube e encontrar esse maravilhoso programa com imagens. Com imagens, né? Porque você está escutando aí na rádio apenas o áudio, mas depois não deixe de conferir com imagens. Hoje nós trocamos, né, Anderson? Agora o Anderson está no piloto aqui eu tô quebrando tudo aqui hoje. Bora lá. O frio na barriga tá maior. Quando eu fico lá é mais ou menos. Agora aqui, viu? Vou falar pra vocês que não é fácil, não. 4 coisas ao mesmo tempo, cara. Rapaz, ó, se eu me embananar todo, vocês não ligam, tá bom? Segue o fluxo aí que uma hora a gente chega lá no mínimo, no razoável, para que vocês tenham um conteúdo bacana aqui na nossa rádio, ok? Dando continuidade, vamos falar sobre a nossa igreja, onde nós estamos aqui fisicamente. Igreja Batista do Calvário, a nossa igreja aí, eu já estou aqui há uns 15, 16, 17 anos mais ou menos. E olha, é uma igreja que ela é preocupada com a família, gente. Exatamente. Existem ministérios para todos os gostos aqui, esportivos, de mulheres, daqui a pouco novidades, de mulheres, de homens, musicais, de skate, cara. O Davi pode falar até melhor do que eu sobre skate, isso, mas mício. É muito bacana. Meu, né, é que nem nós falamos no podcast anterior, né? Um evangelho criativo. Exatamente. Muito exatamente. Bom. Consegue alcançar vidas de uma forma diferente. Exatamente. Né? Tem tênis, né, na igreja. Tênis na igreja. Onde você já viu uma igreja que tem uma quadra de tênis tamanho oficial para você, além de desenvolver um trabalho físico, né, esportivo, você também melhorar a comunhão entre os irmãos. Recentemente aí, no outro sábado, teve um campeonatinho, né? O Anderson foi campeão? Eu perdi. Fiquei sabendo que o pastor Edemir deu show. É isso aí, ele tá na final de novo. Olha lá, velho. Mas foi um jogo bom, foi uma surra. Eu não vou falar quanto foi. Nem fala, meu irmão. Foi um jogão. Foi muito bacana. Gente, é isso. Rua dos Cocais, número 577, Jardim Guarará, em Santo André. Venha, você é mais do que o nosso convidado. Traga sua família, não só para os cultos de domingo. Depois a gente vai falar certinho os horários para você na nossa agenda. Mas venha participar conosco, porque vai ser uma bênção para nós, para vocês. E com certeza Deus vai se alegrar muito com a tua presença aqui conosco. Amém? Amém, meu irmão. Então tá Bora? bom. Curiosidade musical? Curiosidade musical. Solta a vinheta. Então, solta a vinheta. Qual a vinheta? Como solta a vinheta? Você consegue me ajudar? Faixinha Davi? amarela ali, ó. Olha que bonito. Vamos lá. Verdade. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Muito bom.
Hoje a nossa curiosidade musical, ela tá ligada totalmente ao nosso entrevistado, Convidada? convidada, o mistério continua no ar, é isso? Todo mundo já sabe, né? Tá lá, eu acho que tá no já título. sabe, Não, na já rádio o sabe. pessoal ainda não sabe. Não, é verdade. É, não na sabe. rádio o pessoal Então ainda vamos não deixar sabe. ainda o suspense. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um ministério que nós temos aqui na nossa igreja. E esta música que nós vamos descrever um pouquinho dela para vocês tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tá? E é sobre uma música, mas nós temos que trazer também a cantora Isso aí. que idealizou essa canção, que trouxe ela para os teus ouvidos, que é a Marina de Oliveira, tá? Marina de Oliveira é uma cantora gospel brasileira conhecida por sua carreira de sucesso no meio musical cristão. Nasceu em março de 62 no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira artística na década de 80 aproximadamente e se tornou uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas na música gospel do Brasil. É isso aí. E o porquê que nós trouxemos essa cantora e essa música hoje como curiosidade musical? Porque realmente tem tudo a ver com o nosso tema. É isso Então a aí. gente vai falar sobre uma música que é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É um grande sucesso dessa cantora Marina de Oliveira e ela foi lançada em 1995 como parte do álbum Na Extremidade. E rapidamente ela se tornou uma canção muito popular no mundo evangélico. É verdade. E a letra dela, ela faz referência à importância da oração das mães pela vida e proteção dos seus filhos. Ela retrata a imagem das mães se colocando de joelhos em oração, enquanto os filhos permanecem de pé, recebendo a bênção e a cobertura espiritual dessas intercessões. Mães de Joelhos e Filhos de Pé, ela se tornou um hino inspirador para muitas famílias cristãs, ressaltando ali a importância da fé, da intercessão e do papel da mãe na criação dos seus filhos. É verdade. E a Marina, ela continua ativa no cenário gospel brasileiro, lançou álbuns, realizou diversas apresentações do país e ainda continua. E essa voz marcante, o seu compromisso com a música cristã, tornaram uma referência nesse segmento e conquistou uma base muito sólida de fãs durante a carreira dela. Isso aí, então vamos ouvir agora Mães de Joelhos e Filhos de Pé, de Marina Oliveira. Bora lá. Quantos milagres aconteceram, quantas promessas se cumprirão através de orações de mães. Elas não enxergam o perigo por amor aos filhos, pagam preço em lágrimas para vê-los sorrir. Pelos sonhos de seus filhos, abrem mão dos seus. Mãe, um colo de Deus. Mãe de joelhos, filhos de pé,
Ah, fala sério, que canção, hein, Davi? Canção maravilhosa Nossa, essa, a hein? letra, a música, a instrumental é maravilhoso. Então, você que ainda não conhecia Marina de Oliveira, acompanhe os trabalhos. Tem muito mais canção aí para você curtir, para você meditar, orar pelos seus filhos, né? E sem muitas delongas, demoras, vamos apresentar a nossa convidada do dia, é isso, Davi? Bora lá. Bora lá? Raquel Kutlak. É isso? Falei certo? Raquel. Quase que falou. Coloca- Raquel Kutlak. 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 Qual a Muito origem, bem-vindo, Raquel? hein? Ele ficou aqui testando, Eu fiquei treinando. mas não saiu. Não é difícil mesmo. Ah, muito bom. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. É um tema, assim, que eu acho que de suma importância, Muita relevância. né? Muita relevância. E espero que a gente aproveite bastante esse tempo aqui. Tá bom? Amém. Gente, eu é quem agradeço a vocês, porque é um privilégio estar aqui com vocês falando, né? E com todos que estão aí nos ouvindo também. Amém, Amém, amém. Raquel. Eu acho que você já pode começar falando da De você mesmo, da né? origem do seu nome. E depois você pode falar um pouquinho sobre a Raquel, É isso sobre a sua relação com a Igreja Batista. Pode dar uma brifada pra gente aí, por favor. Tá certo. Ó, gente, eles estão falando assim, porque a gente estava brincando aqui, né, nos bastidores, que eu falei que meu pai, ele colocou o Rachel como profético, né? Que hoje o ministério é aí internacional e hoje a gente teve uma reunião com as coordenadoras aí de fora, né, do exterior. E elas me chamam de Rachel. Então eu falo, ó, papai era da Bahia, mas ele já estava Profetizando. né? Vai ser desde o- difícil te chamar de Raquel agora de novo. Então, É também Rachel. Rachel. Na E é faculdade bonito, hein, era meu? só Rachel. Não é legal? É É lindo. bonito, bonito demais. Kutlak, E o Kutlak, qual que é a origem? da Hungria. Hungria. Bisavós vieram da Que Hungria. legal. Aí, Húngaros, é E- húngaros que fala. húngaros, E tem o Moreira, né, que eu não posso deixar de falar aqui também, né, que é uma expressão de amor, né, no casamento, né? Então é Raquel Kutlak Moreira. Muito E tem bom. Tânia, tá, gente, antes. Se você falar Tânia, ninguém vai conhecer. É mas Tânia? eu falo também. Raquel Tânia? Olha assim, Ou é é longo Tânia aqui, vai Raquel? demorar, se eu for falar aqui, vai estender, né? Tânia, Rachel, Costa, Kutlak, Moreira. Moreira veio depois, né, expressão de amor. Mas a Raquel é uma filha de oração, Amém. né? Desde cedo eu fui criada num ambiente de muita oração, né? De muita adoração a Deus, em casa mesmo, né? E isso veio dos avós. E eu acho até interessante falar, né, que veio dos avós porque no momento que os meus pais casaram, eles não estavam na igreja, apesar de ambos eles virem, né, da igreja, já de uma criação evangélica. Mas eles estavam afastados. E os meus avós, tanto materno quanto paterno, assumiram a nossa espiritualidade, né? E foi tremendo isso, porque os avós paternos nos levavam para igrejas mais tradicionais, né? Eu me lembro muito da presbiteriana, de estar muito lá congregando como criança, né? Eu e minha irmã, nós somos em 3 em casa. E os maternos nos levavam mais para a Igreja do Fogo, sabe, gente? E agora a gente está no meio termo aí, né? Está na Batista, Avivados, avivada, é né? isso aí. Então, eu tô super Verdade. tranquila, né? Muito Feliz bom, com muito isso. bom. Eu sou casada com o Paulo, é daqui também, né? É da igreja. E um beijo pro Paulo, né? Paulinho, né? Pra muitos é o Paulinho, É o né? Paulinho para muitos, né? E eu sou filha do Vando e da Neide. Meu pai teve, assim, uma importância que no coração dele era muito importante a igreja, né? Nós, se olhar ali na linha do tempo da igreja, nós estávamos presentes desde do princípio mesmo, né? Na primeira galeria, eu estava me recordando ontem da primeira galeria de madeira, né? Como foi a construção, e foi muito bom participar disso, né? E interessante que não há uma vez que o pastor comenta da construção que ele não fala do seu pai. Verdade, Né? Sempre que ele verdade. fala, ele lembra do seu pai. Eles brigavam bastante sobre o que ia fazer, o que não ia fazer, mas eles, no fim, saíam abraçados, concordavam, né? E foi muito bom participar disso, né? A pastora Dair foi um pai, né? Para minha família, eu posso dizer, né? Nos adotou. E eu me lembro entrando aqui pela primeira vez, eu tinha 13 anos, né?
E eu vim obrigada. E eu falei, quando eu entrei, que eu tinha que ficar, né? Eu ia ser obrigada a ficar mesmo, né? Tinha Graças jeito. a Deus tinha jeito. E aí eu orei assim, eu falei, Deus, não quero ficar aqui obrigada, não. Se o Senhor está nesse negócio aí, eu quero que o Senhor me pega aqui, fala comigo. E Deus fez isso. Amém, Né? glória a Deus. E aí eu comecei a vir, guiada aí pelo Espírito, e me batizei aqui. Não tive bênção. outro, Teve o seu encontro mesmo com tive o Deus, meu né? encontro com Deus aqui. Glória a Tudo aconteceu Deus. aqui. Glória a Glória a Deus. Deus. Eu sou enfermeira de formação. Minha especialidade, dentre algumas, foi para a linha de saúde da família. Né? E eu falo isso porque parece que ali Deus já estava me conduzindo para entrar em contato com as mães, né? Que hoje é um ministério que Deus tem trazido assim, ao meu coração, tem concedido que eu participe. Né? Amém, amém. Que Nossa, bênção. que bênção. Nossa, você que tá nos assistindo aí pelo YouTube, vai nos assistir aí pelo YouTube. Você vai ver que aí de fundo aí na câmera da Raquel tem um banner, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o banner do Desperta Déboras. Nós vamos com certeza falar mais deste ministério. E eu acho que já dá para começar perguntando sobre ele, né? O que seria o Ministério Desperta Débora? Ele tem aí ele é um ministério mundial, não é só regional, não é nacional, ele é mundial. E eu queria que você contasse um pouquinho da história do ministério e sobre o Desperta Débora em si, aqui para a nossa igreja. O Ministério Desperta Débora é um movimento de oração pelos filhos, né? São mães que são despertadas e assumem um compromisso, o desafio, né, de orar pelo menos 15 minutos diários pelos filhos. Né? E esses filhos não são só filhos gerados no ventre, né, filhos biológicos, mas filhos espirituais também e filhos adotivos. Né? E o alvo de oração, né, das mães, né, e um alvo geral é que os filhos tenham um compromisso com Deus, né? Que despertem para aquilo que Deus os gerou para fazer aqui, né? Como o salmista fala no Salmo 139, verso 16, né? Antes mesmo de nós sermos totalmente formados, Deus já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias, mesmo que eles não existissem, né? Então nós oramos para que isso aconteça na vida dos filhos, né? Nós oramos por uma geração comprometida com Deus. O meu início aqui no ministério, na igreja, já vai completar 10 anos. E foi assim, o pastor Odair foi usado assim, por Deus. Né? A gente não tinha, eu pelo menos não tinha noção. E foi até engraçado, talvez ele não saiba disso. Não me lembro de ter contado para ele. Mas eu lembro que ele vai saber agora. Eu me lembro que na época, uma semana antes, eu tinha conversado com o pastor, né? E eu fui lá no gabinete pastoral e falei, pastor, olha, eu estava desconfiada que alguma coisa ia acontecer. E eu falei, pastor, eu não gostaria de estar entrando na liderança de nenhum ministério, né? Porque na época meu marido não tinha se convertido ainda, né? Eu acho que vai ser difícil para mim. Eu acho que é bem desafiador, né? Quando o cônjuge não acompanha você. Então, eu fiz essa fala com ele. Uma semana depois, ele me chamou para uma conversa, né? Eu e mais algumas pessoas, né? E ele fez a proposta, né? Para mim, na época era a Cleonice e a Diná também, né? Uhum. A Ana Lúcia, que estava no ministério, não ia poder continuar. E aí ele falou para a gente que gostaria que nós assumíssemos o ministério. Gente, eu confesso para vocês, porque Deus é testemunha, que eu pensei assim, nossa, qual foi a parte que o pastor não entendeu? Mas como Deus, né, é tremendo, tremendo na nossa vida, na hora o Espírito Santo me lembrou, me mostrou. Eu no chão da minha sala lá, orando e falando, sabe aquelas entregas, assim, que você, tocado pelo Espírito Santo, você fala, Deus, estou aqui, eis-me aqui, envia-me mesmo, né? Toca na minha boca, e aquela entrega total. E na hora ele me fez lembrar disso e me perguntou, o que era isso? Era brincadeira isso? Aí o pastor terminou a fala dele, que ele continuou falando enquanto isso tudo passava, frações de segundos. E aí ele perguntou, vocês aceitam? Aí eu falei, claro, pastor. Bora lá. Bora lá. Depois de uma dessa, né? Exatamente. E eu não sabia que ali estava começando algo que
Deus, assim, porque Deus, ele nos leva, nos conduz de maneira que ele vai cuidando do nosso coração, ele vai nos curando, né? E eu não tinha filho naquela época, tinha a possibilidade de ter, né? Já tinha engravidado, mas acabei tendo um aborto. E eu pensava também que um dos impeditivos seria eu não ser mãe, né? Como é que eu vou assumir um ministério sendo que eu nem sou mãe, né? Porque eu não tinha noção de que o ministério é formado também por mulheres que entenderam o chamado para oração mesmo, para intercessão por filhos espirituais. E aí Deus foi assim fortalecendo esse chamado, como eu lembro que uma das palavras assim que o Senhor me deu como norte, né, era Isaías 54, que estende a tua tenda, ó, as cordas da sua tenda, né, ó mulher estéril, porque terá multidão de filhos, né? E foi o que foi acontecendo. Deus foi trabalhando no meu coração e Deus foi me mostrando que eu posso ser mãe, né? Como hoje, uma mãe espiritual, né? Que bênção. Então foi assim que começou, gente. Nossa, Glória a Deus, hein, Rachel. Rachel. Yes. E esse ministério é muito lindo, muito importante mesmo, né? Mães de joelhos, filhas de pé. E também nós sabemos que MCP, né, Mocidades para Cristo, tem também um vínculo, né, com esse ministério. O que que é a Mocidade para Cristo e qual a relação deles com o Desperta Déboras? Eu acho legal... Desperta Débora, né? Desperta Débora. Acho legal contar, aproveitando a sua pergunta, né, como iniciou tudo, né? Porque a Mocidade para Cristo é um ministério que é dos Estados Unidos, né? Nasceu lá num avivamento em que, na década de 40, né, Deus começou a despertar muitos jovens, né, à oração, para buscar outros jovens, né, buscar filhos, né. O Billy Graham teve também um papel nisso, O né? primeiro missionário foi o Billy Graham, Sim. né? E ele ficou muitos anos trabalhando, né, na Mocidade para Cristo e continuou engajado, né, e sempre entrelaçado. E aí, na década de 50, eles começaram a enviar missionários para outros países, porque a oração era para que Deus levasse isso para o mundo, né? E isso começou a acontecer, né? E é muito forte ainda isso hoje, vai continuar em nome de Jesus, né? Amém. Nós completamos 70 anos de Mocidade para Cristo o ano passado, né? Depois o Davi vai até mostrar aí um livreto de comemoração desses 70 anos com os obreiros aí. E começou a acontecer desse jeito. E em 1950 chegou no Brasil, né? E não lembro exatamente que ano, mas na década de 50 chegou no Brasil, em Minas. E ali foi montado o que é até hoje o acampamento, onde tem os treinamentos de líderes, onde a gente tem os nossos encontros, né, do Brasil. E aí começou a coisa acontecer. A Mocidade para Cristo tem obreiros que trabalham, né, jovens que trabalham aí, entrando sempre, né, entrando aí naquilo que a juventude está necessitando, né, e para levar o amor de Deus. Então, tem vários trabalhos que atendem esse público da juventude, né? E em 1995, só anos depois, olha, quase 40 anos, aconteceu que num congresso do GECOI, né, num encontro lá na Coreia do Sul, o pastor Marcelo Gualberto, que até hoje é o diretor nacional, né, aqui no Brasil, e o pastor Jeremias Pereira, que vocês acho que a maior parte conhecem, né, da Oitava, né, presbiteriana lá de Belo Horizonte. Eles estavam nesse encontro. E o pastor Jeremias, ele estava lá no estádio e eles estavam consagrando mais de 5.000 jovens. Olha só que bênção. Senhor. E frutos de oração das mães. Das mães, né? Das mães. E aí ele ficou muito tocado, né, quando ele viu uma jovem, né, chorando muito e com as mãos estendidas para o céu, e ela orava, né? E ele pediu para alguém traduzir, e essa jovem estava ali se consagrando e falando: Senhor, eu dou a minha vida para que jovens possam conhecer a Ti, como eu conheci o Senhor, né? E aí ele voltou e eles fizeram uma homenagem para as mães que oraram, né? E aquilo foi fruto de oração. E quando ele voltou para o hotel onde eles estavam, ele então compartilhou com o pastor Marcelo Gualberto e disse:
Deus aqui está me chamando para que a gente faça esse movimento lá no Brasil, desperte mães para orar por esses jovens. Os jovens estão aí, eles precisam de uma retaguarda de oração, eles estão sendo enviados como missionários, né? E aí eles voltaram, mas antes de voltar eles ligaram para, na época, Ana Maria, que foi a primeira coordenadora do ministério, né? Era a esposa do pastor Jeremias Pereira. Eles ligaram para ela e que lindo, porque ela disse, olha, Deus já estava aqui falando comigo para que nós fizéssemos um movimento de oração pelos Confirmação, jovens. né? Glória a Confirmação. Deus. Coisa linda, né? Quando Deus vai Maravilhoso. trabalhando. E eles voltaram e aí começaram a pensar, né, como iam fazer isso. E o nome veio de uma mensagem que o pastor Jeremias recentemente tinha pregado naquela época, né, em Juízes, quando Débora, ela se juíza, né, ela Sim. se autoministra dizendo, desperta, Débora, né? E aí ficou Desperta, Débora, o nome, né? E aí eles precisavam de alguém que eles pudessem estar trabalhando junto, né? E eles foram buscar guarida com a Mocidade para Cristo, que já estava aqui acontecendo. E aí, em 1995, nós nos tornamos, né, o Ministério Desperta Débora, um braço da Mocidade para Cristo, que hoje está aí no mundo, né? Tem muitas coordenadoras, Estados Unidos, Japão, Austrália, África, América, né, do Norte. Sim. Então, é isso, gente. Nossa, Coisa linda. Benção. Vou citar só um trechinho aqui do livro Desperta Débora, do Marcelo Gualberto. Ele fala, o inimigo assolava a nação até que uma mulher levantou-se por mãe e defendeu a nação resgatando seus filhos. Lindo, né? Maravilhoso, Lindo. isso é E é sensacional. Bíblia, né? Pura Bíblia. é Né? verdade. Juízes 5 fala isso, né? Exatamente. Os... E você contou a história de como você foi chamada para o ministério e naquele momento você já entendeu que aquilo era para você mesmo, que era dali em diante, ou você falou assim, não, eu vou... porque você falou que o Espírito Santo falou contigo, mas foi assim, tipo, falou, tô ali? Ou teve um processo? Não foi. Não foi assim, não. Eu acredito assim, a gente vê, né, nós somos ensinados assim, que tudo começa com obediência, É né? verdade. Então, Inclusive, nós falamos Disso no último podcast. sobre É. obediência. Porque assim, se você obedecer, você vai entender. Abraão, quando foi chamado, também não sabia nem para onde ia, né? Exatamente. Sara nem, né, teve as suas dúvidas Sim, ali também, né? Mas Então, obedeceram. é obediência, né? Então tudo começa com obediência. Não sabe pra onde tá indo, mas vamos. Porque quem está guiando sabe para onde quer É, levar, isso né? aí. E eu creio que assim, é para testar mesmo o nosso coração, para onde a gente de fato tá Nossa indo. fé, né? É a nossa fé. Deus já sabe, mas Ele quer que a gente veja o que está dentro do nosso coração, né? Amém. Então, o primeiro passo foi obediência mesmo, obedecer. Que bênção. E você estava falando bastante, né, no início a respeito de filhos espirituais, né? Eu gostaria de entender o que é ser uma mãe espiritual. Uma mãe espiritual, gente, é você, de fato, assumir alguém que você tem orado, né, tem intercedido para que encontre o Senhor, para que viva os planos do Senhor, mesmo que você não tenha gerado no ventre, que você não tenha aí no DNA biológico, né? Mas que você tem o Espírito Santo que acaba nos guiando para interceder para essa vida, e aí você acaba abraçando ela nessa oração. E isso, claro, eu vejo, né? Eu quero citar aqui porque a gente tem Déboras, né, solteiras, Sim. né? A Aline é uma Déboraça, né, que ora pelos amigos, que ora pelos certeza. amigos da escola, pelos aluninhos dela, Pra pela quem não igreja. conhece, a Aline é a futura senhora Cauno. Aí, tá vendo? Um beijo, Aline. É isso aí. Então, assim, uma mãe espiritual é isso. E é tremendo como a gente sente isso no coração mesmo, esse amor de Deus, né? Para não desistir, para continuar intercedendo, né? Então, é um convite que fica aí já para as mães, mesmo as que não geraram, mesmo as que estão solteiras, que vão gerar ainda,
né, que possam assumir aí amigos, né, que possam orar pela família, né? Os meus sobrinhos, assim, às vezes eles até correm, sabe? Porque a gente mora no mesmo prédio, né? E quando eu vejo, assim, às vezes eles estão vendo que eu estou indo naquela, acho que eles já sabem qual vai ser a configuração daquele momento ali, né, de Quando oração, chegar. daí eles já falam, tia, tô com pressa, tia, tô... Aí a gente vai lá, ora por eles, né? Ministra sobre eles, né? São filhos Sim. espirituais Então a também, gente né? vê mães de joelhos, não necessariamente precisa ser mãe para vir participar Biológica, né? Não biológica. desse Exatamente. ministério, né? Exatamente. Não precisa nem ser casada, né? Sim. Porque os jovens hoje nós estamos passando uma transição aí, né? E eu não vou nem me arriscar aqui para falar as gerações, né? De Z, a Y e Hoje os tá meio uma babies. salada aí, né? Não tá, tem um Tá uma negócio assim. salada Eu nunca aí. me encontro, né? Mas Hoje assim, é geração TikTok, essas coisas, né? Rapaz, Tá é uma muita coisa modernidade pra mim. Eu não tem que correr, consigo. né, Anderson? Ah, Eu tô correndo, não tô meu acompanhando, Deus. não, tô correndo Não, atrás. não. Ixi, vamos lá. E a gente está tentando aí correr atrás, né? E a gente tem muitas, que eu ia dizer, né? A gente tem muitas mães jovens que estão assumindo mesmo, né? Esse despertar aí de orar pelos filhos, de trabalhar, de servir o reino, com esse propósito de ter uma geração comprometida com Deus. Amém. Tá. Esse comprometimento, olhando para aquelas mães que não geraram filhos biológicos, né? Ela acaba tendo, a oração dela acaba tendo o mesmo valor de uma mãe biológica, ela acaba tendo a mesma importância dentro de uma família, mesmo que ela não faça parte dela, né? Como é que você vê, até o relato mesmo das pessoas, né, que são mães espirituais ou aquelas mães que têm os seus filhos que foram adotados por uma mãe espiritual? O que você consegue passar para nós em relação a isso? Ó, recentemente a gente teve, inclusive, que ela já estava com idade um pouco mais avançada, mas há 25 anos de implantação do ministério, e logo no início, que a coisa era feita tudo com carta, né? Hoje a gente tem tanta facilidade para... E hoje uma mãe que quer adotar um filho, quando ela faz o cadastro no site do ministério, eu quero ser uma Débora, que ela é desafiada e aceita, ela também recebe uma pergunta ali no próprio cadastro. Você quer adotar um filho de oração, né? Você quer ser uma mãe espiritual? E há 25 anos atrás, muitas adotaram filhos espirituais. Mesmo tendo gerado filhos no ventre, também expandiram isso adotando filhos espirituais. E hoje nós temos pessoas que estão no ministério, que estão assumindo isso. A mãe espiritual já está saindo e elas hoje são mães espirituais de outros filhos, né? E elas têm um carinho muito grande e tem uma relação de intimidade, assim, de proximidade, de intimidade, porque todos os momentos difíceis e os bons, elas estavam junto lá, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado As Sete Leis, né? As Sete Leis Espirituais, eu acho que 4 é leis isso. espirituais? Não Não? é. Eu vou lembrar aqui até o nome certinho, mas esse livro, ele conta a história de um garoto, né? Como é um livro didático para o pessoal do ensino, ele relata ali algumas histórias, né, verídicas, e conta de uma professora que ela tinha um aluno que ele ia muito mal, né? Em todas as provas ele ia mal, e os alunos deixavam ele de lado e ela também não dava tanta atenção para ele, né? Ela sabia a nota que ele ia tirar. Parece que automaticamente já corrigia, já sabia como que ia ser muito mal o rendimento dele. E aí, até que um dia ela foi despertada por Deus mesmo a dar uma atenção maior para esse filho, né? E ela foi tocada no momento em que ele veio com todo carinho e trouxe para ela um perfume, né? E ela pôde, eu estou resumindo aqui, tá? Porque a Sim. história tem mais detalhes. E ela pôde identificar por que o menino ia tão mal, né? O menino foi caindo depois de algum tempo, além de ser ruim, foi caindo um tempo. E aí, num final de ano, todo mundo trouxe presentinho e ele trouxe embrulhado no papel pardo um perfume já usado. E uma pulseira, ainda faltando algumas pérolas, assim, né? E quando ela recebeu aquilo, e ela ouviu esse menino falando para ela assim, olha, eu tô
ela passou o perfume, né? Porque ela viu que ele ficou constrangido que os demais que estavam ali tinham dado coisas novas, né? Coisas mais sofisticadas. E aí ela falou, ela foi tocada e ela falou assim, pôs a pulseira, espirrou o perfume. E o menino falou assim, nossa, você ficou parecida com a minha mãe usando essa pulseira. E eu, com lágrimas nos olhos, eu senti o cheirinho da minha mãe em você, né? Minha mãe faleceu. E esses anos todos que ele teve essa queda no rendimento é porque a mãe dele estava adoecida e acabou por falecer, né? E aquela professora, ela foi movida a adotar esse menino, né? Então, enquanto ela acompanhou ele começou a superar. Quando ela adotou ele como um filho espiritual em oração, ele começou a ir bem, o rendimento dele começou a melhorar e ela começou a acompanhá-lo. Então, todas as formaturas, né, dos estágios aí de escolaridade, ela era chamada para representar como se fosse a mãe, era a mãe espiritual dele, né? E termina assim, eu sempre que leio essa história, ainda bem que eu não trouxe, senão eu ia chorar aqui também, né? O Ted, né, que é o nome Ted, né, que ela chama. O Ted, ele se formou, né? Ele vai posicionando ela e ele falou, olha, ele se formou médico e ele falou, eu quero te chamar para sentar lá na primeira cadeira, porque você fez parte dessa formação de mim como pessoa. Sim. E desse processo, essa conquista é tua também, né? Então é isso, ser uma mãe espiritual é você também poder acompanhar, né? Mesmo que a mãe seja presente, porque a gente faz conexões com as mães, né? Então a gente caminha junto em oração e participando desse processo aí da vida, né? Do filho. Forte, hein? Glória a Deus. Eu quero ler É esse muito livro. bom, é muito bom. E só para complementar, eu não sei se é o caso, mas tem você falou que no cadastro tem a pergunta se você quer adotar uma criança, né, um filho espiritual. Existe um cadastro também dos filhos espirituais ou não? Porque você tem que orar por alguém. Ou é você que escolhe, você aceita o desafio e escolhe um filho para que você possa orar? No que diz respeito ao cadastro que eu citei, né, a gente tem um banco de dados, né, que toda vez que há qualquer tipo de encontro, né, por exemplo, nós participamos, a MPC ela fez parte do Descende, né, então ali teve muitos jovens que foram desafiados, que entregaram a vida para Jesus, né, responderam sim à missão e se cadastraram onde eles Entendi. quiseram, né? E aí ali, esse banco de dados de mães que estavam ali querendo adotar, os filhos, eles cruzaram esses dados, né? Então elas recebiam um e-mail perguntando, você quer, né, tá adotando de fato? E a MPC coloca eles em contato, né? Legal, E aí é muito feita bom. essa adoção. Entendi. Mas eu vou te falar uma coisa, que aqui na Mocidade para Cristo, desafiada pelo pastor também, o pastor Odair, né? A gente começou esse movimento aí de estar em conexão com a mocidade, né? Depois da pandemia, nós não conseguimos estar mais presencialmente, mas nós estamos tentando aí reorganizar a agenda para estar junto com a mocidade, né? E nós viemos e vieram um número de Déboras aí, e adotamos os jovens da igreja, né? E é algo que eu sempre, como coordenadora, eu sou coordenadora do Ministério da cidade de Santo André, e dou suporte no ABC também. E eu desafio sempre as mães, né, as coordenadoras também das igrejas, né, ou mesmo de cidade, para que elas façam essa interação com os jovens da igreja, os juniores, os adolescentes, né? Então a gente vai tentando se aliançar aí com a liderança para que essa cobertura eu me eduque, né? Para que a gente possa efetivamente, porque é diferente quando você vai, né? E foi impactante, é a primeira vez que nós fomos na mocidade, né? O pastor falou sobre isso. Eu quero que adote os jovens daqui, o pastor Adair falou, né? E eu saí pensando, falei, é verdade, né? A gente precisa, né? Eu achava que eles já conheciam o ministério, já sabiam. E a primeira vez que eu fui, fui impactada, porque eles não conheciam o ministério. E naquele momento que nós adotamos, falamos, estamos aqui, nós somos mães de oração e nós queremos orar por você, queremos deixar o contato. Se você tiver algo que você queira compartilhar como alvo de oração, nós vamos assumir isso, né? E foi tremendo o que Deus fez naquele momento, né? Amém, glória a Deus, Raquel.
E qual que são esses alvos de orações, né? Quais são também os desafios que essas mães de oração elas enfrentam, né? Com seus filhos biológicos, com seus filhos espirituais. Nós temos vários alvos, inclusive nós temos motivos, né, direções de motivos de oração, né? Mas tem 5 principais que infelizmente não dá para ver, a gente sempre coloca como alvo aí para estar sempre à memória, né? Nós visamos a conversão dos filhos, né? Que eles tenham de fato um encontro genuíno com Deus. Sabe que eu ouvi uma coisa interessante esses dias, que às vezes nós oramos pela conversão. E a conversão depende muito, é pessoal, né? Eu preciso dizer sim para Jesus. Sim. Mas quando eu oro para que a pessoa tenha um encontro com Cristo, Deus pode proporcionar que essa pessoa tenha um encontro genuíno com Ele, né? Então nós oramos para isso, para a conversão dos filhos. Nós oramos para a restauração dos que estão desviados, tanto dentro, porque tem filho dentro da igreja que está vindo. Não está tão dentro. Como eu vim, né? Que eu falei aos Sim. 13 anos. Obrigado. Obrigado. E o que eu acho que vale a pena, viu? Porque o pai e a mãe têm responsabilidade sobre os filhos, né? De trazê-los. E pelos que estão fora, que não conhecem, né? A gente ora também para um despertamento nas universidades, nas escolas. Existem grupos já despertados que trabalham nas escolas. Um dos ministérios chamado Escola da Vida, não sei se já ouviu falar, Davi. Não. Escola da Vida também é um braço da MPC, né? E é um trabalho que é feito dentro da escola. Nós fazemos uma semana de imersão na escola. As Déboras apoiam isso também, né? E os jovens é que tomam a frente para ter a cara ali do jovem e estar junto com o aluno, né? E a escola é que diz, olha, aqui a gente está tendo problemas sobre X temas, né? Então, 4 dias da semana é voltado para a demanda da escola. E no 5º dia nós desafiamos os jovens que estão ali, que já criaram uma conexão, né, com a equipe ali. Nós desafiamos e falamos do amor de Deus, Amém. né, da paternidade de Deus, né, porque a gente toma muito cuidado com respeitar, né, o estado laico aí, Sim, né? sim. Mas Deus, ele ama todos e a paternidade. E é incrível o que acontece ali, como o agir de Deus, falando ao coração, mostrando quanto o amor de Deus é imprescindível na vida das pessoas, faz com que eles de fato se abram para isso. E tem algo interessante ali, que a gente pede para que eles escrevam uma carta. E eles fazem isso voluntariamente. E contando para Deus, é uma carta para Deus. E eles contam para Deus ali o que eles querem falar. E nós Déboras e os jovens que participam disso, nós respondemos, fazemos uma carta para cada um que escreve, respondendo com aquilo que Deus tem para a vida deles, né? E é lindo como as coisas acontecem, as histórias, os testemunhos que a gente tem de famílias que a mãe leu. Por que você está agindo assim? Por que de repente começou a acontecer assim com você, né? Transformação, né? Aí ele mostra a carta, né? Como já aconteceu aqui em Santo André, nós Sim. participamos. E é lindo, né? Então a gente tem já núcleos que, na hora do intervalo, quando há uma concessão por parte da diretoria, eles se reúnem ali, eles oram por aquela escola. Então, um dos alvos é que Deus desperte dentro das universidades, né? Que Ele avive as escolas, é mais um dos alvos. E, na verdade, o principal é que uma geração comprometida com Deus se levante no despertar, no avivamento na nossa nação e no mundo todo, né? Amém. Glória a Deus, Raquel. Bênção demais. Para você que nos ouve, acabou de entender quais são os alvos de oração que a Raquel trouxe para nós. E para você que logo em breve estará visualizando pelo YouTube, a gente vai colocar a imagem desse banner com todos esses dizeres para que você acompanhe Legal. também. Tá bom? Vamos fazer uma paradinha rápida. Vamos Vocês tomar um ficam- cafezinho. um cafezinho. A hora que eu cheguei, o cheirinho tava bom. A gente vai tomar um café. Enquanto isso, vocês ficam com os nossos institucionais, também sobre alguns ministérios da nossa igreja. E a gente retorna rapidinho. Você não sai daí. Também a música, né? Depois tem mais uma música também bem bacana aí. Sugestão da nossa entrevistada de Isso hoje. aí. E a música é top, viu? É boa. É, muito boa. Então, daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá bom? Até mais. Somos do Calvário,
Somos Batista do Calvário. Você sabia que a Igreja Batista do Calvário tem um ministério para casais? Relacionamento? Qual é fácil? As pessoas nunca são iguais e têm opiniões e comportamentos diferentes. Isso é natural e faz parte da essência do casamento, que é compreender as diferenças entre as pessoas e aceitar que cada um pensa de uma forma diferente da outra. Todos nós temos muitos defeitos, mas 1, 2 ou 100 defeitos podem ser comparados ao fato de sermos amados, de saber que existe alguém que está ao seu lado para tudo, que daria a vida por você? Alguns defeitos, como agressão, seja ela qual for, devem ser perdoados, mas não devem ser aceitos. Mas muitos outros defeitos que temos devem ser relevados, pois somos seres humanos, cheios de pecados e defeitos. O desafio do casamento não é encontrar alguém igual a nós, ou sem defeitos, manias que não gostamos, ou atitudes que não concordamos. O maior desafio é amarmos, sermos amados e sabermos que somos diferentes, mas que conseguimos, por amor, superar as diferenças. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deus ama a família e a aliança que Deus construiu entre vocês não pode ser quebrada. A luta diária de um casal deve ser pelo amor, a compreensão, companheirismo e pelo respeito, pois quando nos unimos, nós nos transformamos em uma só carne e devemos ficar no centro da vontade de Deus, que está em Sua palavra. O Ministério Bem Casados nasceu dentro do propósito da Igreja Batista do Calvário, que é ser um projeto de Deus para toda a família. Nossa busca incessante é apresentar alternativas para que o amor que fez com que vocês estivessem juntos no passado não se apague no futuro. Venha conhecer o nosso ministério e dê uma chance para Deus mudar a história de vocês. A Batista do Calvário é um projeto de Deus para a família e quer que todos os seus ministérios espalhem as boas novas de Jesus Cristo. Pois Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Somos discípulos de Jesus e Ele quer nos usar para trazer pessoas para o teu reino. Fomos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo doente e ferido. E cada um de nós faz parte do plano de Deus. Somos peças essenciais para o propósito de Deus na Terra. Estamos cada vez mais conectados, mas menos ligados uns aos outros, pois falamos com pouca convicção sobre o amor de Deus para o mundo. Cada ministério da Batista do Calvário foi criado com a missão de aproximar as pessoas e suas famílias da palavra que salva e edifica. A apresentar e incentivar a vocês iniciarem a melhor experiência de suas vidas, que é o amor de Deus. É assim que vamos ganhar vidas para Jesus, e é para isso que existimos. Temos a necessidade de ganhar vidas. Somos os ministérios da Batista do Calvário e somos um só corpo. Nossa meta é apresentar o amor de Deus para o mundo. Você sabia que a Batista do Calvário tem um espaço totalmente voltado a bebês, crianças e adolescentes? Inclusive com um espaço exclusivo para crianças com necessidades especiais? O Ministério Me Eduque é a continuidade da essência da igreja, que é um projeto de Deus para a família. Temos uma estrutura com pessoas capacitadas profissionalmente e espiritualmente para cuidar do seu maior patrimônio na terra, que são seus filhos. Ensinar a eles a palavra de Deus e o comportamento cristão desde o berçário é o nosso propósito. Enquanto você e sua família louvam e adoram ao Senhor, esses homens e mulheres abençoados que Deus colocou na frente do Ministério Me Eduque cuidam com todo o carinho de seus tesouros.
ensinando a palavra de Deus com muito amor, carinho e atenção. E mamães, papais e responsáveis, fiquem tranquilos, porque além de todos serem muito bem tratados, eles estão bem seguros e se uma das tias necessitarem de sua ajuda por algum chorinho ou qualquer coisa parecida, vocês serão comunicados rapidamente. Fazemos tudo para que as nossas crianças cresçam alimentando-se da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Essa é a Igreja Batista do Calvário, um projeto de Deus para a família. Somos do Calvário, somos do Calvário, somos Batista do Calvário. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria a mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Maria, tu Fala. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério, Anderson. Começamos aí novamente Aí, nosso retomamos podcast. um musicão desse aí, Maravilhoso, né? hein? Nossa. Fora A mensagem, composição, né, da a mensagem é música. um negócio absurdo. É e verdade. todo instrumental, essas divisões de voz, cativa a gente de uma forma maravilhosa. Lindo E a demais. gente retoma para falar continuar falando desse tema da mães de joelhos, filhos de pé,
Desperta Débora, eu tava falando pra Rachel Ficou agora. que desde que eu escutei a primeira vez sobre Desperta Débora, essa frase de mães de joelhos, filhos de pé ficou na minha cabeça, porque é uma realidade, né? A mãe que ora, ela sustenta os filhos de uma forma assim absurda, né? Um negócio Tremendo. maravilhoso, tremendo. Mas vamos retomar aqui. Né, Vamos, com e mais eles uma- escutaram também os nossos institucionais aqui da igreja, Exato. né? Os Muito nossos bem- ministérios, muito então bem lembrado. venha fazer parte, né, dessa igreja maravilhosa que é a Batista do Calvário, uma igreja pra família, uma igreja de mães que oram. Ô, glória. E eu pedi pra Raquel introduzir aí como que vocês atuam hoje, né? Que dia da semana que vocês têm o Ministério Desperta Débora. Fala um pouco do link, né, que você falou também, como que elas fazem o cadastro. Fala um pouquinho aí do ministério hoje aqui. O link para cadastro seria para cadastro nacional, né? O site é www.despertadebora.com.br. Aí você vai acionar lá uma aba Eu Quero Ser Uma Débora. Aí você se cadastra lá, vai colocar o nome da igreja, não importa a igreja que você vai. Se você não vai, inclusive queria falar isso, porque o ministério é interdenominacional, né? Não Você precisa ser da Batista do Não Calvário. precisa ser da Batista do Calvário, não precisa ser de uma igreja evangélica. É uma mãe que assume o compromisso de orar, né? Então você vai lá e faz esse seu cadastro lá. E você também pode encontrar, a nível nacional, as coordenadoras de cada estado. Então você pode fazer, o WhatsApp delas também está lá, onde estamos, na aba Onde Estamos, e aí você pode fazer o contato direto com a coordenadora. Aqui no Calvário, nós nos encontramos todas as segundas-feiras, às 20 horas. Hoje nós estamos aqui no Salão Social, né, dentro do espaço aqui da Igreja Nova, né? E uma coisa interessante, que no mesmo momento que nós estamos reunidas, os homens estão no templo também fazendo a sua reunião, né? Orando também, né? A gente está sempre em conversa com o pastor Roberto, orando pelos filhos também, né? E os desafios que Deus tem trazido aí. Então, pode vir o casal. Exato. Mais uma exato. coisa. Nós agora retomamos o cuidado com as crianças. Então, se você tem filhos de 3 a 12 anos, pode vir que vai ter alguém que vai estar cuidando deles nesse período aí, das 20 até as 21h30, que é o nosso período de reunião. Vem a família, então, né? A Cada- família inteira. A família família. inteira. E o detalhe é que as crianças também são ensinadas nas salas, né? Tem leitura, um desenho, uma pintura, sempre voltado para a palavra de Deus, e a sementinha está sendo plantada ali também, né? Muito Exatamente. legal. Na mocidade e nos adolescentes nós temos adolescentes frutos dessas aulinhas, né? A Aline sempre fala pra mim, olha, eu dei aula pra esse menino e olha onde ele está hoje, né? Verdade. E eu imagino que muitos também são alvos de oração das Déboras. Né? Exatamente. Exato. Sabe que a gente tem um testemunho, eu queria até trazer aqui, mas não dá tempo, são tantas coisas. Mas pode, né? pode falar o que Quem você sabe quiser numa falar. outra oportunidade. Mas, assim, tem uma das líderes, né, que tem participado da liderança, que é a Cleo, né? Ela conta o testemunho, por isso que eu posso falar, ela conta o testemunho a respeito do filho dela, né? E, assim, foi desafiador para nós, porque nós começamos a escolinha nesse momento, porque Deus realmente um dia me chamou e falou assim, nós estávamos de joelho orando no nosso momento lá dos 15 minutos da reunião, e aí Deus falou, levanta e vai ver onde que estão as crianças. E eu saí e fui ver. E as crianças estavam aprontando, né? Não, mas criança não faz Não, isso. não. Só Quando tá aquelas, quietinho ainda. só aquelas, né, que estavam lá, se reuniram aquele dia. E aí Deus falou comigo, vocês estão lá orando por elas, mas vocês precisam também acolhê-las, né? E aí eu falei, ai Deus, então me capacita, né? E eu comecei a cuidar. Depois, graças a Deus, com muita oração e jejum, né? Veio a Aline, veio Gláucia, veio outras, e hoje a gente tem uma equipe grande aí Glória a que Deus. cuida. Mas o filho da Cleo foi um desafio, gente. Aí chegou um dia que eu falei assim, eles fugiam, quando chegava o horário de subir para a escolinha, eles fugiam, porque eles queriam ficar soltos aí correndo, né? Que ainda Claro. não tinha, o estacionamento era Sim. aquele descampado aí, né? A céu aberto. E aí
Eu falei assim, quer saber, Deus, eu não vou chamar, não vou ficar correndo, porque eu tinha que ir atrás deles, onde caçar cada um para poder trazer. E eu acho que eles ficavam me olhando de longe. Só tirando sarro, né? Vamos ver se ela vai me achar, né? Mas aí Deus ajudava, né? E aí, não a mim, não a eles. Né? E aí eu lembro que um dia eu falei assim, eu tô cansada, Deus, eu não vou ficar indo atrás, né? E aí Deus falou comigo, não, você tem que ir, porque eles não sabem escolher hoje o que é bom para eles. E vocês têm essa responsabilidade, né? E eu vejo que é essa responsabilidade que não só a mãe, né? Sim. Os pais têm sobre os filhos, né? E quanto mais a gente orar, quanto mais a gente semear da palavra, mais perto, né, de ter um adulto, né, um jovem que seja conectado com Deus, uma geração comprometida, nós vamos estar. Né? E Deus ajuda. Com certeza, com certeza. Pegando esse gancho desse momento que você falou que tem a divulgação para as mulheres, que vem os homens junto, que tem um espaço para as crianças, essa é uma forma de motivar as mulheres a participarem do ministério. Além disso, qual é a outra forma de apoiar essas mulheres dentro do ministério? Como que vocês apoiam, incentivam? Como que isso ocorre para que elas fiquem tão engajadas quanto aquelas que lideram? É um grande desafio sempre, e a gente sempre busca o recurso no Senhor, mas nós temos feito, o Ministério tem pensado muito a respeito disso, né? E nós temos, por exemplo, se você procurar lá no site, nós temos 50, hoje já estamos com 100 motivos de oração, né? Tem muitos mais motivos, né? Mas é um caminho para que a mãe crie o hábito de oração, para que ela busque isso. Lá nós também temos histórias, testemunhos de mães que oraram pelos seus filhos e foram transformados. Eu não completei da Cléo, mas a Cléo, o Gustavinho, né? Sim. Posso falar porque o Gustavinho agora ele já, né, tá até falando, testemunhando sobre isso, né? Já testemunhou até fora em outros grupos, né? É uma bênção. Ele era muito difícil, né? E como a mãe insistiu em oração, né? Então a mãe precisa persistir em oração. E muitas vezes a gente fica assim, ora 5 minutos e acabou, já falou tudo que tinha que falar, né? E então tem esses motivos que direcionam, né? A gente também tem aí o lançamento que na verdade foi no finalzinho da pandemia, né? Que é o Diário da Gestante, né? Incentivando as mães a orarem pelo filho desde o ventre, né? Já profetizando, na verdade, tem que orar até antes disso, né? Orar pelos frutos que o Senhor dá, que é um presente, né? Eu não sei, eu infelizmente não tinha um diário bonitinho lá, eu tenho só uma cópia aqui. Pode mostrar aí na câmera. Acho que dá para Se não der, eu tento. Isso, tenta tá perfeito. trazer aqui. Diário da minha gravidez, é isso? Uma história em gestação, que benção. Beleza. Aqui a gente tem acompanha, a ideia era acompanhar a gestação, né, do início ao fim, e consagrando o filho desde o ventre ao Senhor. A mãe, a gente fala também um pouquinho do que a mãe pode passar, como ela pode se sentir, e como Deus está tão presente nisso, porque é o gerador da vida, é aquele que sopra, é aquele que está nos conduzindo sempre em tudo, né? Então a gente tem esse diário que, aliás, aí eu já quero pegar esse gancho aqui para falar que a gente teve agora, a gente está muito feliz que a gente conseguiu colocar esse diário, né, e também motivos de oração no aplicativo YouVersion. É verdade. E a gente está bem feliz com isso. É o aplicativo que eu uso e, meu, uma benção, que benção, né? Eu hein? também, porque ele tem planos ali de oração, verdade. de outros desafios, né? E tem, é tremendo ali, senão eu vou começar a falar do YouVersion. Mas a gente tem ali 7 dias de oração, né, de uma mãe pelo filho. Aí tem o diário e temos 15 dias, que é a segunda jornada que a gente colocou lá, de oração, né, tentando aí encaminhar. Temos um e-book de oração, que também foi esse ano que foi gerado, tentando despertar mais mães jovens, né, para desafiar, porque tem aquela história do coque, né, quando você fala de mulheres de oração, né, o pessoal pensa, né, lá... Senhoria do coque. Aqui, gente, estou aqui para falar que não, né, gente? Esse e-book dá para encontrar no site? Encontra no site. Lá no site você pode até, inclusive, baixar ele, né? Se quiser, você pode participar,
né, dos grupos de oração também, né? E não importa onde você está, nós vamos te alocar na sua cidade. Você pode estar em conexão com alguém de Manaus, de Roraima, onde você estiver, a gente vai te conectar, né? Até fora, né, do país também nós temos essa comunicação, né? E a gente sempre está fazendo lives de oração. Agora nós vamos retomar, né? 15 minutos diário, que a gente vai lá, cada uma das coordenadoras vai junto e faz essa oração. Aqui, nós estamos sempre ativando essa questão do compromisso de orar e sempre fazendo isso à luz da palavra. Sim. Né? Porque a palavra é o nosso norte, não tem como fugir dela. Né? Então, a gente tem buscado no Senhor como nós podemos, de maneira prática também, né, levar isso à mesa. Segunda-feira agora nós falamos sobre a importância da mesa dentro dos lares, porque a mesa é um momento que todo mundo vai ter. Se você for intencional na criação dos filhos, você pode criar esse momento, né? Diferente do que muitas vezes eu vivi no meu lar, né? A gente não tinha, minha mãe não tinha essa questão de mesa, mas a minha avó tinha. Né? Meus avós tiveram um papel importante na nossa formação, assim, marcaram muito a nossa história. Então, os avós também são avós espirituais, mamães espirituais, né? Mamães avós, né? Que hoje tem muita mamãe nova, avó nova, né? Que é mãe. E então, a mesa, nós tivemos um momento à mesa, trazendo essa oportunidade de você ali orar ao Senhor, falar, porque Jesus usou muito essa técnica, né? De levar à mesa, de compartilhar, né? Então, eu creio que é nesse caminho que a gente vai andando, né? Então, por isso que nós nos reunimos todas as segundas-feiras. Era uma só por mês, mas as próprias mães pediram para que fosse toda segunda-feira, né? Fica o convite, então, para você que é mãe, você que quer fazer parte, né? E tem chegado perguntas aqui no nosso Instagram, hein? Coisa boa. A gente tá quase no final, mas tem espaço ainda para mais uma perguntinha. Tem mais umas coisinhas que a gente precisa conversar. Sim. Aqui. Ninguém mais, ninguém menos que a esposa aqui do Anderson Viana. Senhora Viana. Senhora Viana fez uma pergunta aqui, ó. Quais são os impactos negativos, sociais e espirituais do filho que não recebe a oração de seus pais? Gente, recentemente eu falei numa igreja a respeito da importância da palavra ser semeada no coração dos filhos. E levantei alguns estudos que falam das faixas etárias, né? E pasmem, que de 0 a 5 anos na primeira infância, que pode ter uma alteração aí até os 7 anos, as crianças elas são como um vaso com a boca virada para cima, recebem absolutamente tudo que for lançado sobre eles. E isso é de bom e de ruim, né? E a gente tem visto quanto as crianças têm sido bombardeadas, né, com questões que vêm distorcer a questão da sexualidade, distorcer a instituição família. Exato. E preparar o filho, orar pelo filho, né? Prepará-lo com a palavra faz com que eles estejam aptos a enfrentar esses desafios no momento que eles estarão sozinhos na escola, numa festinha com os amigos. E não só isso. Vai também prepará-los para que eles sejam guardados. A oração ela faz isso, ela guarda. Né? O Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito daquilo que nós colocamos. E ele faz com que haja livramentos. Né? Eu me lembrei sobre a Boate Kiss. Verdade. Faz 10 anos, né, que aconteceu aquele acidente que pegou fogo na boate e morreram 260 e acho que 2 pessoas jovens, né? Mais de 600 ficaram, acho que é isso, mais de 600 foram hospitalizados. E o que a gente não sabe é que poderiam ter morrido muito mais, porque estava muito cheio lá, e a coisa aconteceu muito rápido. Mas havia um grupo de pais que estavam orando por seus filhos, que estavam lá, que são jovens universitários que estavam lá em Santa Maria, né? Estudando na universidade. Sim. No Sul.
E havia um grupo de jovens, filhos de mães de oração, que estavam sendo cobertos porque sabiam que ia acontecer, era uma festa de calouros ali, né, de recém-chegados, né, na universidade, e os pais estavam de joelhos clamando, os pais, literalmente, Sim. mães e pais. E eu creio, assim, porque quando você ora, há um mover no mundo espiritual Com certeza. tremendo, Com porque há certeza. coisas que eu vejo e há coisas que eu não vejo. E Efésios 6 fala que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, que querem destruir, que querem corromper a instituição família, que querem causar traumas na infância para que sejam adultos com uma repercussão aí traumática, né, na sua personalidade, na sua resposta, e até para macular o amor de Deus, o entendimento do amor de Deus na vida dos filhos, que é essencial. E eu saber que eu sou filha amada do Pai, que eu sou filho amado do Pai, esse é o desafio. Eu oro para isso, para que os filhos entendam, e eu vivo, porque se for preciso, a gente fala, né? Há um teólogo que diz assim, se for preciso, você fale do evangelho com palavras, mas a nossa vida, nosso exemplo, e inclusive o de oração, né? Ele é extremamente importante para formar adultos seguros, adultos que vão semear a boa palavra do Senhor, que vão ter influência positiva nos lugares onde andar, vão Uma ser carta como viva, né? carta viva. E também, como Filipenses 2,15 fala, né? Vão ser luz que vão resplandecer nos lugares de trevas. Eles vão chegar e não haverá mais trevas. Então, esse é um chamado nosso, né? E quando nós vivemos isso dentro de casa, nós já estamos semeando. E quando nós oramos pelo filho, quando ele tem os enfrentamentos e abrimos um espaço para que ele, que pode ser à mesa ou no sofá. A mesa eu digo porque a gente tem refeições. Você vai ter refeição? Não tem como. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então, você criar aquele ambiente e conectar o seu filho a esse momento de gratidão. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu sou é de Deus. E Deus é perfeito, né? Você vai levando ele a conhecer a paternidade de um Deus que jamais abandona. E um Deus que é vivo e que move através das orações. Porque a oração do justo, como o Tiago fala, 5,16, pode muito em seus efeitos. E esse grupo de jovens que orou, de pais que oraram, né? Eles se reuniram logo depois que aconteceu o acidente, lá dentro. E muitos jovens foram despertados para também levar o amor de Deus dentro das universidades. Uma delas foi a Lívia, uma graça, um beijo, Lívia. Ela veio aqui, num dos encontros que nós tivemos aqui, tivemos mais de 1.000 mulheres aqui, do Desperta Débora, né? E ela falou sobre como Deus a chamou. E foi nesse exato momento de dor. Deus a chamou para orar pelos filhos. Glória a Deus. Eu vou repetir uma frase que eu copiei de um teólogo, e eu falo em todos os programas que muitas vezes a nossa vida vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. É verdade. Exatamente. Então eu acho que isso que você citou se encaixa perfeitamente nisso. O exemplo é maior, né? Principalmente quando a gente fala dos filhos também, né? O filho que olha para o pai e vê um exemplo, olha para a mãe e vê um exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente dá, né? O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente representa. Isso é uma dificuldade até que a gente enfrenta diariamente, porque tem que se policiar, Exatamente. não é verdade? Mas eu tenho certeza que esse ministério vem para ajudar as mulheres dessa forma, né? De até, além de orar pelos seus filhos e filhos espirituais, de como se comportar, digo espiritualmente, mostrar para os filhos que é importante orar, né? Para que eles vejam que você ora, vejam que as coisas que vocês têm pedido a Deus, elas se concretizam, porque cada dia é uma vitória. Se você ora pelo seu filho e mais um dia se passou e ele está ali bem, é resultado de oração, né? Então, com certeza é uma bênção para todos que estão ali. E Anderson, tem uma amiga que tem uma menina de 5 anos, ela teve aos 45, né? 5 anos, ela já tinha filhas adultas e ela é uma graça. E ela veio mesmo assim para
marcar essa geração. E ela me contou recentemente, ela tem muitas saídas, assim, que eles são espertinhos, né? E ela disse que ela não estava querendo tomar o medicamento. E eu falei, olha, se você não tomar o medicamento, nós vamos ter que levar você para ser internada e você vai ter que tomar na sua veia esse medicamento. Aí ela falou, Raquel, ela subiu. E aí, quando eu subi atrás dela, ela estava no chuveiro chorando e falando assim, Deus, orando. Eu não gosto desse medicamento, mas a minha mãe está falando que eu tenho que tomar. Mas eu também acredito que o Senhor pode me curar. Então o Senhor pode me curar. E se o Senhor não me curar, o Senhor me ajuda a tomar esse medicamento. Então você vê exemplo? Exemplo. Com É certeza. verdade. A mãe, ela tem uma influência muito grande, né, na vida dos seus filhos, principalmente na oração. E eu vi uma mensagem no livro da Nina Targino, onde ela fala, olha, ninguém ora por seus filhos como uma mãe. Então imagina um exército de mães orando, né, por muitos filhos, né? Tem pessoas que são grandes homens de Deus hoje, mas teve um impacto de orações, né, de mães que oraram, né? E a própria Bíblia dá esses exemplos, né? O nosso Cristo, que nem nós mostramos a música aqui, né? Será, Maria, que você sabia que Jesus seria, né, o Salvador do mundo? Será que você sabia, né, que ele ia fazer tudo isso? Né? Nós vemos grandes homens de Deus como John Wesley, né? Susana teve um impacto muito grande na vida de John Wesley. Até Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, sua mãe foi uma mãe piedosa, uma mãe de oração. Então a gente vê que hoje há homens de Deus por conta de mães que colocaram os joelhos no chão. Né? Você falou de John Wesley, se eu não me engano, lendo a história dele, eu acho que ela teve 6 ou 8 filhos, eu sei que era um número par ali. 15, né? Foram 15. É isso? 15. É que eu li 2 histórias na sequência, eu não lembro exatamente. Eu sei que foi uma fila. Foi. Sim, criança, né? teve muitos. E ela, Sem parar. e ela alfabetizou todos os filhos e com a Bíblia. Ela foi piedosa. Foi o Com método a Bíblia. metodista, foi o Exatamente. método usado para. E eu aproveito esse gancho, né, para falar que uma mãe, ela jamais desiste do filho, né? Ela jamais abandona o filho, segundo a palavra de Deus, né? Isaías 49:15, ele fala, Deus está ali exemplificando o amor que ele tem por Israel, falando sobre o amor de uma mãe, né? E então ela jamais desiste. E de fato ela jamais desiste. Quando ela está conectada com Deus, ela não desiste. Ela consagra os seus filhos a Deus, como Ana fez. Ana queria muito um filho. É verdade. Muito, orou muito, orou muito. Olha aí um efeito da oração. Deus a respondeu. E ela cumpriu o voto ao Senhor. Ela foi e consagrou e falou, é teu todos os anos, dele é teu. E Deus deu 7 filhos para Ana. Né? Mas ela não fez assim, ó, se o Senhor me der mais, eu levo esse. Ela deu, porque Deus, não adianta fazer assim com Deus. Deus conhece o nosso coração. Não dá pra barganhar. Não né, dá com para Deus, barganhar. né? Porque ele vê lá no fundo, né? Então não tem como a gente seguir dessa maneira, né? Então a gente... uma mãe que, de fato, não desiste, que consagra os filhos, que entende. Eu gosto muito da oração da serenidade, e eu aproveito para dizer assim que a gente tem uma conexão muito forte com Mão Amiga. Eu estive muitos anos caminhando, né, com o Ministério Mão Amiga. Para quem não conhece, se vocês quiserem falar um pouquinho do Mão Amiga. Pode falar. E nós estamos já conversando já com o pastor Ayrton para trazê-lo aqui, falar sobre Mão Amiga. Mão Amiga é um ministério também que é muito assim de oração, né? Que é um trabalho que todas as quintas-feiras, às 19h30, aqui na igreja, é feito com familiares e dependentes em recuperação, dependentes químicos em recuperação, né? E lá a gente usa muito, né, uma oração que é a oração da serenidade. Não sei se vocês já ouviram falar da oração da serenidade. E eu acho uma oração uma parte dela assim muito pertinente, que diz assim: concedei no Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, e coragem para modificar aquelas que podemos
e sabedoria para distinguir umas das outras. Sensacional. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu criei meu filho nos caminhos do Senhor, eu exemplifiquei, eu falei, o pastor Odair ministrou um pouquinho sobre isso, e de repente ele decidiu sair, né? E ele está aí, ou na dependência, ou está fora dos caminhos do Senhor, ou não quer nem vir, né? Se conectar com o Senhor, e gera muita culpa. Mas a gente tem que lembrar que os filhos, eles também foram criados e eles têm as suas próprias escolhas. Sim. Mas a gente, com essa consciência, a gente tem que ter também a consciência que Deus é soberano e o que Ele promete, Ele cumpre. Sim. Eu não sei vocês, mas eu, infelizmente, apesar de ter sido criado nesse ambiente, essa atmosfera espiritual de muita busca, muita oração, eu tinha muito desejo de ouvir Deus, de sentir Deus, de ter experiências com Deus. Tive experiências com Deus, fui chamada desde cedo, mas eu casei e eu comecei a entrar em apostasia. Eu fiquei um pouco distante, né? Eu era domingueira, sabe? Aí eu já comecei a me desconectar de tudo que eu fazia. E eu me lembro que quando foi na morte do meu pai, e é outra coisa que eu queria falar, que as orações, você pode até passar dessa terra sem ver o resultado das orações, mas a sua geração não passará sem ver o resultado das orações. Porque, como o Apocalipse fala, que as orações são colocadas nas taças do altar do Senhor, e Ele não deixa de responder. E a promessa dele, porque os filhos são herança do Senhor. E o maior interessado é Ele em atender. E eu lembro que quando meu pai faleceu, né, e meu pai, ele sempre andava atrás de mim, tentando me trazer de volta. Então, ele sempre fazia umas pegadinhas, né? Tipo, ele falava, vamos visitar uma pessoa que faz tempo que não estava vindo na igreja, e como você já era conhecida, e eu já não estava vindo, assim, com tanta frequência. Vamos lá, e tal, né? Aí, ele mesmo levava violão, eu nem sei tocar muito bem violão, assim, né? Mas ele falava assim, minha filha vai cantar, minha filha vai tocar, tentando me inserir, né? Ali, naquele momento. Mas, com o falecimento dele, eu fui confrontada por Deus sobre a verdadeira existência e propósito que nós temos aqui nessa terra. Que esse deve ser o alvo e a plantação do coração dos filhos. Nós estamos aqui, mas nós estamos a caminho da glória. E tudo que nós fazemos aqui tem que ser visando a nossa eternidade. E quando meu pai faleceu, eu fui impactada com Deus a respeito disso. O que você está acumulando aí, Raquel? E eu me volto para as mães, porque muitas vezes o maior desafio hoje como mulher é a gente lidar com todas as questões que nós temos de atividades, seja do lar, no ministério, seja na vida profissional, né, com um autocuidado, né, de estar bem. Isso é para todo ser humano, mas me dirigindo às mães, esse é um grande desafio. Só que quando eu me lembro que a prioridade maior da minha vida é Deus estar acima de tudo e eu estou conectada com Ele, eu vou recebendo dele as orientações diárias daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu posso deixar para fazer amanhã. Ninguém é perfeito, mas quando nós estamos conectados com Deus, Ele vai trabalhando na nossa imperfeição e vai nos ensinando o caminho a seguir e vai nos ativando a fé para que a gente persista e não desista. E se tiver tempo, eu queria contar um testemunho que impactou muito a minha vida. São vários, por favor. Mas eu gostaria de contar. E é daqui, né? E ligado com uma amiga. Eu me lembro que eu cheguei aqui numa reunião. Nós chegamos um pouco antes para arrumar a sala que nós íamos ter a reunião. E eu encontrei um homem, né, um jovem, alto. E o Paulo estava comigo. E ele chorava muito, copiosamente. Isso aqui na igreja? Aqui na Igreja Batista do Calvário. Nós íamos ter a reunião de uma amiga. E aí eu trouxe ele para uma sala e nós oramos com ele. E ele se rendeu ao Senhor. Ele queria Deus de toda maneira. Não entendemos ali aquela abertura dele, mas oramos por ele. E ele ficou na reunião, conversou com o pastor Ayrton e falou, eu preciso de ajuda. Porque o primeiro passo é você identificar a sua incapacidade, né? Que tem que ser Deus. E ele falou, eu quero ajuda. E aí o pastor Ayrton me chamou e falou,
Ele quer internação, eu consegui uma vaga para ele. Embora a gente não tenha, né, nenhum lugar assim específico, mas tem as indicações aí. Mas eu não posso amanhã levá-lo. Você pode ir junto com a mãe dele? Eu falei, claro, eu vou com todo prazer. E aí eu fui, né, marcamos o horário cedo e eu fui levá-lo. Era numa outra cidade e a gente teve tempo de conversar e a mãe dele estava junto comigo. E a mãe dele é uma mãe de oração, uma Débora. E ele me disse assim, nossa, eu estou tão grato a Deus por ter encontrado esse ministério, por ter participado, por ter parado lá naquele momento. Você não imagina o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu saí da minha casa, eu fui até um lugar, fui em busca de uma arma de fogo, e eu tinha determinado no meu coração que eu ia voltar para casa naquele dia, porque eu já não aguentava mais a vida que eu estava vivendo e o que eu estava causando para minha família. E eu ia matar os meus 6 filhos, e depois ia matar a minha esposa, e depois ia me suicidar. Mas quando eu estava passando em frente à igreja, eu ouvi a voz da minha mãe, que é uma mãe de oração, falando, filho, por que você não vai lá na igreja, filho? Lá tem um ministério, ele vai te acolher. E ela falou muito isso para mim. E naquele momento que eu passei, eu lembrei dessa voz da minha mãe, dessa fala da minha mãe. E lembrei as vezes que eu cheguei em casa louco. E a minha mãe estava de joelhos, orando por mim. Olha o poder da oração, né? Poder da oração, gente. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, eu fiz uma conta rápida, 8 vidas. Exato. Deus, pura oração, porque quando nós oramos, Deus move o exército dele. Os anjos do Senhor, eles estão disponíveis para atender a voz de Deus. Nós só precisamos nos posicionar e orar, e as coisas vão acontecer. Seja Deus. E crer, né? Glória a Deus, glória a Deus. E isso motiva a gente cada vez mais a prosseguir. O testemunho nos ajuda, edifica de uma forma que... Edifica a nossa fé, né? Demais, Exatamente. demais. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Ai, Talvez. pena que tá acabando, né? Oh. Eu lembrei da última pregação que teve aqui no Dia das Mães. O pastor Anderson, ele trouxe uma mensagem sobre uma mãe, né, Joquebede. Foi um culto, assim, marcante, né? Foi demais. Tremendo. O papel da mãe. Importantíssimo, né? Depois vocês assistam lá no nosso YouTube, Ela né? untou, né? O lugar onde ele foi ficar. E o que é legal também, que eu sempre, quando estou ministrando sobre isso, eu penso. Ela ainda recebeu para amamentar, né? Alguém, acho que foi até na ministração que falou assim, olha, foi a primeira vez que teve o Bolsa Família. Foi mesmo. Ela recebeu para amamentar o seu próprio filho. Olha o Porque cuidado ela- de Deus. Exato. Né? Só que ela colocou o seu filho nas mãos de Deus. E o segredo é esse. Eu oro, eu confio, eu entrego. Isso aí. Se eu tiro, está na minha mão, não está na mão de Deus. Exatamente. Então, quando eu entrego, Deus age em favor. Esses da Boate Kiss, quantos foram para a universidade, desviados do Senhor e queriam curtir todos lá? Naquele momento, eles foram desafiados novamente. E eles voltaram para o Senhor, porque havia joelhos dobrados sobre eles. É verdade, nossa. Ah, que pena que tá acabando. Que pena que tá acabando. Bom, ainda temos a pergunta Fala Sério. Ah, meu pai. Aí vem. Nós Faremos fizemos toda uma investigação, né, Anderson? Ai, ai. Lógico. Aí depois a gente faz uma oração pra gente finalizar. Queria falar pro pessoal que nos ouve que nós vamos deixar lá na descrição do YouTube, além dos alvos de oração, eu acho que esse link da pregação sobre Joquebede, eu acho que é interessante a gente deixar também. colocar lá, né, na descrição do E vídeo. o link do Desperta Déboras, né? Isso, o link do site do Desperta Déboras também, eu acho que é interessante que seja divulgado lá, porque vocês viram, a Raquel trouxe um pouco do trabalho que é feito, mas perto da grandiosidade que isso representa, a gente acho que precisaria de uns 3 programas aqui para poder falar de tudo. Mas pesquise, vá atrás da informação, com certeza vai ser útil para você ou para alguém que você conhece, tá bom? Então, para a gente finalizar, vamos para nossa
pergunta Anderson, só Fala queria Sério, acrescentar é uma isso? coisa que eu esqueci. O Pode YouTube, falar, pode falar. nós também estamos transmitindo. Eu não quero incentivar ninguém a ficar em casa. Mas quem tá muito longe, tipo, tá lá no Pará, No Nordeste. Tem essa Pode- possibilidade pode também. acompanhar. Raquel Kutlak no YouTube. A gente está Show. transmitindo todas as nossas reuniões. né? Então deixaremos também lá o link para acessar a página, tá bom? Antes da gente ir pra pergunta Fala Sério, a Raquel ela trouxe um livreto, né? De comemoração de 70 anos. né? Legal demais. 70 Tem uma leitura anos. pra gente fazer? 70 anos da Mocidade para Cristo. E ela pediu pra gente ler um Texto, né? texto, né? Josué, É um testemunho. Um testemunho? É um testemunho que é maravilhoso. O poder da oração também. Poder da Oração. Eu vou ler então. Introduz aqui com Josué 24, verso 15, que diz: Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o texto é Eu e a minha casa, que diz assim: Estávamos eu, meu marido e o meu filho mais novo, no treinamento da MPC, que é Mocidade para Cristo, no acampamento em Macacos. Pouco antes das 12 horas, recebi uma ligação desesperada da minha mãe dizendo que homens armados entraram para roubar e minhas filhas haviam sido sequestradas. Caí no chão em desespero e comecei a chorar e clamar a Deus por livramento. Quando amigos ouviram, começaram um movimento espiritual e uma ação efetiva para nos ajudar em nosso desespero. Eu lembro-me claramente de Marcele me acalmando, do pastor Ricardo Costa orando para que ninguém tocasse em nossas filhas, do Richard comprando passagens para o aeroporto mais próximo e da Carol dando banho e comida ao Davi que se pudesse viajar. Lembro-me do maior movimento de oração que já vi dentro do MPC. O treinamento parou e todos ficaram orando, ligando para suas famílias e igrejas pedindo oração, e o Desperta Débora foi acionado. Um verdadeiro exército se levantou e o Senhor respondeu. 2 horas depois recebi uma ligação, eram as nossas filhas, e coloquei elas no Viva Voz. E eu lembro-me dos rostos, dos choros e os louvores a Deus por tão grande livramento. Mais um detalhe dessa história, não pode ser esquecido. Na parede da casa tinha uma placa que dizia: Eu e a minha casa serviremos o Senhor. O chefe dos ladrões leu e disse: Eu era crente, minha mãe orava por mim todo dia e nada de mal aconteceria com vocês, porque vocês são fiéis a Deus. Naquele dia eu vi o amor e o cuidado de Deus através dos meus amigos que estavam conosco e entendi que a Mocidade para Cristo é uma família que amo muito e tenho orgulho de fazer parte da MPC do Brasil. Amém. Que bênção, hein? É, bênção. Poder Família da oração. Calvário, a família de Jesus é poderosa nas orações, né? Porque o poder de Jesus, ele opera. Quando a Amém. gente se dobra. Glórias a Amém. Deus. Glória a Deus. Nossa, que bênção. Demais, né, o programa de hoje. Mas vamos finalizar com a nossa pergunta. Vou soltar a vinheta. Solta a Vou vinheta. E manda bala. Se preparem, cara. Ih, Rachel. Rachel. Fala. Então, vamos lá. Vocês estão aprontando. Rachel. Na verdade, a gente fez uma breve investigação, tivemos a colaboração de algumas pessoas que nós não vamos citar, mas talvez você saiba quando chegar a história em você. Mas nós ficamos sabendo de uma história aí, de uma viagem internacional. Era internacional, né? Internacional. Era internacional que ela foi fazer. Já sabe, já. Tava desconfiando, hein? E parece que teve ali um imbróglio ali na hora de passar pelo raio-x. Eu queria que você, já que você começou a rir, eu imagino que você já saiba o que é. Então eu quero que Ó, você eu vou conte essa dedurar a história Aninha, hein? pra nós. Nossa, a Ana... na verdade, sim, gente, vocês são fogo. Falar sério mesmo. Fala sério, Raquel. É que assim, gente, a gente tava conversando sobre a questão do idioma, né? Que a gente quer se comunicar, né? Estando fora e coisa e tal, e não rola nada. E, na verdade, foi um sufoco, gente. Foi um sufoco. E pior que eu coloquei o Paulo, né? O Paulinho que ficou na encrenca, né? Eu tava junto com meu sobrinho, o Gustavo, né? E o Gustavo fala fluentemente, né? Inglês,
italiano, espanhol, né? Só que assim, ele às vezes esquecia que os filhos dele, que no caso era eu e o Paulo, né, ficava pra trás. E o Paulo muito tenso, né, lá no aeroporto, eu não lembro qual que era. E aí ele vai passar e não consegue, acontece alguma coisa, ele não consegue passar, só que aí já abriu a catraca, né? Já automaticamente. E eu, toda solidária, voltei para ajudá-lo para pegar a mala. Só que quando eu voltei, a catraca fechou imediatamente e o Paulo ficou para um país e eu para o outro país. Né? Ai, meu Deus. Aí a mulher veio, né? A segurança lá veio correndo, já vem toda, né? Aí falando inglês, né? E ela falasse o que ela falasse, a gente não entendeu Entendia nada. porque a gente ia travar de qualquer jeito. Ela falou, aí ela perguntou, né, pro Paulo, se o Paulo, e o Paulo mais nervoso que nunca, né, perguntou pro Paulo o que estava acontecendo, e o Paulo tentando falar, né, mostrar que ele tinha feito check-in, que ele queria passar e tal, e aí o Gustavo lá na frente, né, aí até eu alcançar o Gustavo, coitado do Paulo, ficou com as duas malas pra trás, sofrendo, o pessoal da segurança, aí o Paulo da segurança também, né? Todo constrangido lá. Aí ele voltou e ele falando, não, mas aí o Gustavo falou assim, não, é que a minha tia voltou. Voltou e fechou a catraca. Ela falava assim, não, mas o senhor Paulo José Mendes Moreira já ingressou no país tal. Aqui está constando pra mim. E a gente falava, não, mas ele não entrou. Aí foi uma confusão. O Paulo ficou muito bravo, gente. Muito bravo. Não foi a primeira vez, sabe? Porque assim, do tipo, sabe, alguém chega e fala assim, e aí, você gostou? Aconteceu isso também, né? Não vou falar com quem foi. Bom, já não foi com o Gustavo, pode ser eu e o Paulo. A gente tava descendo, né? E aí a recepcionista toda ali, toda querendo, né? Tal. Você gostou do quarto e tal, né? Aí responderam pra ele em inglês. No thanks. No thanks. Oh, meu Deus. Ai, gente, foi comédia. Mas foi tenso, viu? Foi tenso. E chegou aqui pra gente também, né? Outra, Teve mais uma. uma. Ah, então não era essa, tô me Que nós- entregando. nós- Tem mais. Tá se entregando aí, Raquel. Teve uma vez que você tava lá e passou um pouquinho do peso ali no raio-x, né? E tinha um creme. Alguma coisa assim. Que foi? Eu vou divulgar aqui a marca, né? Não Vou tomar precisa. cuidado. Eu entendi assim. Hoje tá mudando, né? Na Europa mudou já. Você pode ir na bagagem de mão até 100 ml. Acho que é isso, 100 ml. Não sei se é a de mão. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o creme que eu tinha, que eu gostava muito, muito cheiroso. E eu falei, vou deixar com 100 ml. Só que a embalagem era de 300 ml. Aí eu cheguei assim, daí começou a apitar, né? Aí apitou por esse, apitou por outros cremes também, porque eu fiz o mesmo com os outros, né? E a embalagem que tinha que ser de 100 ml. E eu tava levando produto de 100 ml, mas na embalagem de 300. E eu já tava muito brava, porque eu perdi 200, né? Aí apitou lá, parou, aí teve que abrir, coisa e tal. E o Paulo e o Gustavo passaram. E ficaram lá, né? Colocando o cinto e tal, se recompondo e tal. E eu lá. E ninguém veio me ajudar, né? Eu fiquei sozinha. Aí veio lá uma chefe lá da segurança, toda brabona. Aí ela ficava assim, abre essa mala! Falando assim, bem enfática, né? Não vou falar igual ela fala, porque senão vocês vão ficar muito constrangidos. Eu acho que isso foi na Espanha. Aí ela, abre essa mala aí! E aí eu entendi, mas não que ela tava falando. Aí eu fui abrir e ela gritou de novo. Eu fiquei invocada com ela. Eu falei, precisa gritar desse jeito? Fiquei pensando. Aí ela falava assim, porque você tem que esperar eles te comandarem, né? Daí eu já queria abrir, já ia fazer as coisas sozinha. Você tem que esperar o comando deles. Aí eu tirei lá e fui tirando, e ela, tira isso, tira não sei o quê, tal. Aí quando chegou nesse creme, depois de eu ter tirado vários, eu fiquei revoltada, gente. Falei, vou deixar todos os meus negócios aqui, como é que eu vou fazer com essa juba? Como é que eu vou fazer com os cheirinhos, né? Aí eu tirei esse que eu gostava muito. Aí eu falei assim, não vou jogar fora. Já tinha um lixo ali do lado, que já tinha que jogar, tinha que ficar jogando ali, tudo, minhas coisas estavam indo, meu necessaire tava enchendo o lixo dela. Aí eu falei, eu vou passar tudo o creme. Aí comecei a chamar as pessoas, você não quer passar o creme, não? Aí você quer passar um pouquinho, uma coisa que a gente fica detido lá por causa disso. Meu Deus. E começou a passar o creme. Aí passei o creme tranquilamente. E ainda ofereci pra ela, você Desperdiçar nada. quer passar o creme também?
E foi isso, gente. Que legal, Acho que meu. parou por aí, né, gente? Porque teve muitos outros mix. Foi Se a essa, gente foi essa. tivesse tempo, acho que dava pra mandar mais uns aí. Eu tentei evangelizar lá, hein? Amém, amém. Aí eu falei pros meninos aqui que eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim, olha, Deus sabe que eu vou orar. Eu orando em português, né, pra uma pessoa de outro idioma, porque eu vi que não ia render assunto, né? Então eu falei, Jesus love you. Jesus love. E aí deu certo, foi assim. Mas a gente tá tentando aí aprender, né, pra poder... Estamos, viu? Estamos. Que bênção. Raquel, agradecemos imensamente a sua Muito presença. mesmo, Foi muito bacana. Com certeza aprendemos mais. Foi a primeira vez que a gente teve uma convidada internacional mesmo. Foi. Exatamente. Né? A gente já fez uns fake news aqui, né? Do Leslie, falando que ele veio lá da Califórnia. Mas foi uma benção, de verdade. Eu acho que rende assunto para mais alguns programas, tá? Faremos aí a nossa programação novamente com Desperta Débora. Se você também quiser trazer mais alguém para compartilhar esse momento com a gente, fique à vontade, a gente fica muito feliz. Vou pedir, se possível, você finalizar com uma oração. E antes que a gente finalize, deixar o nosso telefone de contato para você que quiser mandar sua pergunta, sua crítica, seu elogio. Sugestão de convidados, né? Convidados também, a gente tem recebido bastante. Então, anota aí, 11 97044 7415. 97044 7415 é o WhatsApp aqui da Calvário Web Rádio. Com ele você pode se comunicar não só conosco, mas com todos os locutores dos programas que temos na nossa programação. Tá bom? Pedimos então que você ore conosco agora. Pediremos agora para a Raquel fazer essa oração final, para a gente poder mandar os nossos beijos e abraços, tá bom? Raquel, por favor, ore por nós. Gente, quero agradecer, tá? Amém, amém. Uma alegria estar Imagina. aqui com vocês, foi muito bom, foi minutos muito bom, horas, né? Muito bom, que o Senhor continue abençoando vocês. E depois eu mando o nome do livro que Por ficou aí em favor, aberto. a gente coloca também bom? lá na descrição. Tá joia. Tá bom? Você me lembra, hein, Anderson? Lembro, pode deixar. Ele tava, vou pular pra... Vou mandar em português, tá? Por favor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Pai, e nos alistou para um grande exército de oração, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos de Ti, de Deus, e sermos amados como Teus filhos, Pai. Amém, e fazermos parte, Senhor, dessa grande herança. Senhor, eu quero pedir junto com os meus irmãos aqui, Senhor, que o Senhor venha despertar, Senhor, o coração, Senhor, de cada um que estiver ouvindo, Senhor, para cada mãe, Senhor, se levantar, Senhor, com coragem, ser forte, Deus, não desanimar, Senhor, investir na vida dos seus filhos em oração, Senhor, e buscar em Ti estratégias, ó Pai, porque o Senhor conhece cada filho, Senhor. É verdade, Pai. Pedimos que o Senhor levante também, Senhor, a família, o pai, o sacerdote dentro do lar, Senhor, para que juntos, Senhor, possam exercer, Senhor, este lindo, Senhor, papel, Senhor, e ter, Senhor, as flechas, ó Deus, bem, Senhor, apontadas para os alvos, Senhor, que o Senhor dirigi-los, e o alvo é Jesus, Pai. Amém. O principal alvo, Pai. Senhor, aquele que nesse momento possa estar, Senhor, desencorajado, desanimado diante de tantas dificuldades, Senhor, que hoje o mundo traz, Senhor, sobre a vida dos filhos, ó Pai, que seja encorajado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a buscar, Senhor, um grupo, Senhor, de oração, a orar na sua casa, no secreto, porque o Senhor não espera palavras bonitas, mas o Senhor espera corações que estejam rasgados diante de Ti, Pai, e que Te busquem de verdade, entregando, Senhor, todo o fardo nas Tuas mãos, entregando todo o controle nas Tuas mãos, Pai, para que haja mudanças e as nossas famílias, ó Deus, sejam restauradas, Senhor, e os nossos filhos, Senhor, sejam luzeiros neste mundo, Amém. Pai, e venham, Pai, iluminar os lugares
lugares por onde andarem, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser essa testemunha do Senhor, a ser um cristão, Senhor, que representa, Senhor, o teu amor, Senhor, que representa o teu reino, Pai. E que o Senhor continue nos abençoando como igreja, Senhor, como família, Pai, para que nós levemos o teu evangelho, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, do Anderson, Senhor, do Davi, Pai. Obrigado pela rádio, Senhor, o instrumento que o Senhor tem usado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, pulverizar isso, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Que é uns lugares que às vezes nós não conseguimos alcançar fisicamente, mas que o Senhor possa levar até lá, Senhor, essa tua proposta, Senhor, de amor, de salvação, Pai, e da vida eterna, Senhor. Amém, Deus. Obrigada, Deus, por este momento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom, gente. Rachel, mande seus abraços. Thank you. Ok, Saiu thank you. bonito Ó, esse você thank viu? you aí, né? Ficou, né? Gente, muito obrigada mesmo, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada Amém, aí amém. pelo apoio da família Débora, né? Desperta a Débora aqui. As meninas, a gente tem uma equipe de liderança muito, muito boa, né? E só é possível a gente fazer tudo que a gente faz quando a gente está unido, né? E trabalhando em equipe, né? E temos um pastor aí também que nos pastoreia com tanto carinho, né? E pastores, né? Que Sim. também estão caminhando junto. E a todo mundo que está ouvindo também, né? Equipe nacional, que eu creio que vai estar ouvindo. Amém. Sim, Deus sim. abençoe. E que vocês também possam conhecer, porque a gente tem um hino, viu? Do ministério. Olha só. Você pode No colocar próximo- lá também Vamos depois, colocar e né? no próximo É. programa vai ser a música tema. No próximo Isso, programa, tá aí bom? sim. Então é isso. E para as meninas do exterior também, que eu estive com elas hoje e elas também. Hi, quero saber hi. acreditar. Tá aí, tá todos os idiomas, viu, gente? Não sei como que é no japonês, né? E húngaro. Konbanwa? e- Konnichiwa. Konnichiwa. A Raquel falou que o sobrenome dela tem origem húngara, né? Húngara. Então, fale. Olá, ouvintes da Web Rádio Calvário. Não, gente, eu vou deixar para o próximo programa. Isso tudo até lá, né? Até lá. Que Vocês vão bom. ficar na expectativa. Mas vamos orar pelo dom de línguas. Amém, eu recebo. Muito bom. Vamos fazer muito chegar bom. lá na Hungria esse, É isso esse aí, podcast. com certeza chegará. Davizão, mande seus abraços aí. Mandar um abraço aí, como a Raquel falou, né, de toda uma equipe, queria mandar um abraço para toda a equipe da Calvário Web Rádio, Isso onde aí. nós se reunimos, foi uma bênção. Isso, exatamente. Esperideus, Moisés, Márcio, o Cris, a Carol, o Wellington, esqueci de ninguém, né? A Tomara Lívia, que não. É a Lívia. mandar um abraço para toda essa equipe maravilhosa, para a minha família, Aline Marques, e é isso aí, para a mocidade também, queria deixar um abraço. Muito bom, muito bom. Mande o seu também, Anderson. Bom, eu tô correndo já pra ir lá pro coral, né? Que eles estão me esperando. Glória Não a Deus. podia por falar esse isso porque a ministério, gente ia fingir que era ao vivo. Tô brincando. né? E agora? Descobriram que não é ao vivo. Então tinha gente falando, é o coral que tá aqui na porta, né? Eles estão gritando ali, estão falando, cadê o Anderson? Ixi. Mas queria deixar um abração pra esse ministério que eu amo, né? Entrego praticamente todo o meu tempo ministerial é pro coral. Trabalho maravilhoso, cara. Graças a Deus, Deus tem sustentado, viu? Então, um abraço a todos, minha comissão que me ajuda, todos os coristas, tem sido uma bênção. Para minha família, minha esposa Renata, meus filhos Arthur, Henrique, todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que fazem essa transmissão chegar cada vez mais longe com a divulgação, né, das plataformas. Meu parceiro de academia, Chuck Norris, um abraço, Chuck. Na próxima viagem internacional vou dar uma passadinha na sua casa. E é isso, gente. A fim de mais um Fala Glória a Sério. Deus. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, mais esse bate-papo muito bom. E queremos que vocês continuem nos acompanhando em todas as plataformas. Novamente aqui o nosso telefone 970447415 para você mandar a sua mensagem,
adoramos receber mensagens e nos dias de gravação e nos programas ao vivo pode mandar rango pra nós que a gente aceita Nossa, também. é verdade, hein? É isso Você aí, gente. que está pela Calvário Web Rádio, continue escutando aí a nossa programação, porque tem muita coisa boa. É isso aí. É verdade. Gente, um grande abraço pra vocês. Raquel, obrigado de novo. Davi, mais uma vez um prazer. Valeu. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau, gente. Falou! Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério.